Quais são as 3 complicações mais comuns em quem tem diabetes e como prevenir e também tratar? Este vídeo é muito importante e eu quero muito que você preste muita atenção. Se possível, pegue um caderno, uma caneta e anote tudo que eu tenho para te falar, porque nós vamos falar aqui de coisas muito importantes, que são órgãos nobres do seu corpo. Para você que não me conhece, eu sou o Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação em saúde aí voltado para diabéticos aqui pela internet. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Já vai dando um like aqui neste vídeo, deixa seu comentário aqui abaixo, subscreva no canal, ative o sininho. O meu lema é: vamos espalhar saúde juntos. E eu conto com a sua ajuda aí, divulgando o link desse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, da família, no Facebook também. E eu sou o criador do programa online Diabetes Controlada, que desde 2015 já tem ajudado milhares de pessoas a controlarem a diabetes naturalmente. Sou também autor do livro best-seller Diabetes Controlada, que surgiu deste programa, que já ajudou muita gente também, milhares de pessoas. E também criei uma linha de suplementação natural para trazer mais energia, mais saúde, mais vitalidade, mais qualidade de vida para você que é diabético. Tem um link aqui abaixo se você quiser conhecer melhor o meu trabalho. Agora fica aqui comigo, presta muita atenção, que nós vamos falar sobre 3 complicações muito sérias da diabetes. E só para te lembrar, eu também estou lá no Instagram e também no Facebook, coloca aí Dr. Rocha que você me encontra por lá. E dito isso, vamos direto ao ponto. Assunto muito sério. As complicações da diabetes são várias. Na verdade, a diabetes ela traz complicações em todas as células do corpo de quem tem esse problema, essa doença. E é interessante porque geralmente as pessoas que só cuidam quando já aparecem sintomas. Antes de aparecer sintomas nos órgãos que eu vou falar aqui, que são os mais comuns, já passou um tempo aí muito grande, silencioso, né, onde a diabetes se instalou. Antes da diabetes se instalar, a pré-diabetes apareceu, né, a resistência à insulina ocorreu. Então, assim, o corpo não é do dia para a noite que as complicações da diabetes surgem. Esse é o primeiro ponto. Leva anos para aparecer, sendo que a maioria delas são irreversíveis. O que você pode fazer é estacionar o problema. Agora, recuperar, são poucos órgãos que têm as condições de recuperarem, quase nenhum tem. Na verdade, o fígado é um dos poucos que tem. O restante dos órgãos é tentar lidar, né, com aquilo que sobrou. É o caso da visão. Então, é muito importante você entender primeiro por que que isso ocorre, por que que essas complicações acontecem. A resposta é muito simples. As complicações acontecem pelo excesso de glicose que o seu corpo não está conseguindo colocar dentro da célula. O excesso de glicose ele vem nos alimentos, né, que tem excesso de carboidratos, como pão, macarrão, excesso de arroz, excesso de milho, excesso de tapioca, alimentos congelados, biscoito, água e sal, barra de cereal, tudo isso aí é repleto de carboidrato. E também os doces, né? Açúcar, suco de frutas, sucos de caixinha, refrigerantes. Ou seja, cerca de 80% aí dos alimentos que a gente vê aí na prateleira dos supermercados estão dentro desse padrão, são repletos de carboidratos. E esse excesso, o seu corpo, ele chega a um ponto que ele não dá conta. Ele tenta produzir insulina, ele vai produzindo um quadro aí de hiperinsulinemia, né? Você tem um excesso de glicose do alimento, ou seja, o que você põe na boca que vai inflamar seu corpo. É claro que existem outros fatores envolvidos nessa história, né? Existe também estresse, predisposição genética, existe também a questão do sedentarismo, hábitos, né, como o tabagismo, como o alcoolismo, mas nada é mais importante do que a alimentação, do que o excesso de carboidrato. E a ciência já mostrou isso já, né? Isso já foi demonstrado. Então presta muita atenção. Quais são os 3 órgãos que são mais afetados por esse excesso de glicose, que provoca uma coisa chamada glicação? Os 3 órgãos mais afetados são os órgãos que têm maior metabolismo, que trabalham mais, que têm um metabolismo mais ativo. E são eles: a visão, certo? Os nervos do corpo, ou seja, a neuropatia diabética, e também os rins. Tem um outro órgão aqui também que é o fígado, mas o fígado eu vou deixar para falar em outro vídeo, tá bom? E o fígado, a boa perspectiva, né, é que o fígado
ele é o metabolicamente mais ativo da turma e ele tem uma condição de regenerar muito boa. As células do fígado regeneram bem, mas eu não vou falar do fígado neste vídeo. Eu quero falar da visão, eu quero falar dos nervos, da neuropatia diabética e eu quero falar também dos rins, cuja complicação se chama nefropatia diabética. Então, como eu estava falando para você, essas complicações elas não surgem de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. São anos. São anos se alimentando errado, são anos estressado, dormindo mal, são anos inteiros mesmo, assim, com a diabetes, com a glicemia alta, ali acima do peso, obeso, e o seu corpo lutando para manter tudo em ordem, o seu pâncreas pelejando, produzindo aquele mundo de insulina para tentar colocar esse excesso de glicose na célula, seu corpo todo inflamado, chega uma hora que ele literalmente pede arrego, ele cansa. E aí nesse momento nós temos o quadro de diabetes. Quando a diabetes chega, aí se passa um período, você pode ter uma descompensação diabética. E o primeiro órgão que eu quero falar aqui é a visão, a menina dos nossos olhos. A visão, ela é um dos primeiros a ser afetado, a dar sintomas, porque a visão, você não vai começar perdendo a visão. A perda da visão leva anos, que é uma doença chamada neuropatia diabética, ou retinopatia diabética, desculpe, não é neuropatia dos nervos, retinopatia diabética e também glaucoma. O glaucoma pode levar cegueira e a diabetes acelera o glaucoma. Só que no começo o que aparece são manchas nos olhos, são borrões, são manchas que aparecem quando a glicemia está alta, quando você controla as manchas somem. Então essas manchas são um dos primeiros sinais que aparecem que faz com que a pessoa procure um oftalmologista, né, para ver o que está acontecendo. Aí geralmente ele já percebe logo, ele já faz logo um exame, a glicemia, a hemoglobina glicada, fala, opa, é diabético. Encaminha para o endócrino, já entra logo com a medicação, né, para tentar baixar isso aí, manda para o nutricionista e infelizmente a imensa maioria dos nutricionistas ainda vai passar uma alimentação com muito carboidrato que não vai resolver o problema, te obrigando a usar altas doses de medicação. E aí as complicações vão vir. A da visão esses borrões, essa visão borrada é um dos primeiros sintomas que aparece. Com o tempo, com a glicemia alta, mesmo tomando medicação, a alimentação está errada, você está estressado, você não está conseguindo realmente... Na verdade, você não está com a informação certa, porque com a informação certa você controla a diabetes, com a alimentação correta, com a alimentação inteligente, com a alimentação de baixo carboidrato e rica em gorduras saudáveis. Com essa alimentação certa, o que acontece? Com a alimentação certa você controla e estaciona, mas com a alimentação errada, você começa a ter outras complicações. Por exemplo, você começa a desenvolver catarata mais rápido, que é a opacificação do cristalino, que é uma lente natural nossa. Isso aí tem como resolver fácil, você troca, você coloca uma lente artificial. Agora o grande problema é o glaucoma e principalmente a retinopatia diabética. Você vai perdendo a visão, vai destruindo a visão, até que você chega no ponto de ter cegueira, né? Complicação muito triste. E o mais importante, dá para estacionar. O que foi destruído já foi, mas o que ficou você pode preservar mantendo a glicose baixa, mantendo uma alimentação inteligente. Então essa é a boa notícia, dá para estacionar. Dá para parar o processo se você tomar as rédeas da sua saúde a partir de agora, tá bom? A segunda complicação que eu quero falar é a neuropatia diabética. São os nervos do corpo. Né, os nervos que saem do sistema nervoso central e vão para o corpo inteiro. Os primeiros que são afetados lá embaixo, lá no pé e nas juntas ali, no tornozelo, né, na região das pernas ali embaixo, porque tem uma questão também da gravidade. A gravidade joga o sangue para baixo e ele tende a se acumular com excesso de glicose lá embaixo, nos pés. O que acontece? Quais são os sintomas que dão? Olha só, leva anos também e os sintomas mais comuns são o quê? Você tem uma redução da sensibilidade, você pode ter formigamento, não significa que ter formigamento seja diabetes, tem várias causas, mas diabetes, neuropatia diabética pode começar com formigamento, pode começar com dores, pode começar com dormência, você começa a não sentir direito, você precisa de consultar um neurologista para fazer um teste dos reflexos, né, no seu pé, para poder verificar como é que estão os nervos ali naquela região. Só ele pode fazer isso de uma forma mais precisa, mas o que acontece é que você começa a perder a sensibilidade na planta do pé. E aí o que acontece? Aí você de repente começa a desenvolver umas feridas ali, você bate, você queima, não vê, você bate na quina, você não percebe, você não sente. Então nesse ponto começa a surgir umas feridas
que não cicatrizam. Isso é muito grave. Isso vai evoluindo até chegar no ponto, se não cuidar, de necrosar e de amputar, né? Amputar, começa amputando o dedo dos pés, depois vão passando os anos, amputa o pé, depois a perna. O grande drama nessa história da amputação, que é uma consequência cruel da neuropatia diabética, sabe qual que é? É que após a amputação, a perspectiva de vida, a qualidade de vida cai muito e também a longevidade cai bastante. Quem tem amputação aí vive aí de 5, 7, não passa de 7 a 10 anos no máximo aí. Isso é o que mostram os estudos, né? Só para você ter ideia da gravidade que é quando chega no ponto de amputar. Porque também tem outros órgãos que já estão sendo destruídos literalmente pelo excesso de glicose. Então isso é muito, olha, é muito sério. Os meus primeiros pacientes, na época que eu estudava medicina ainda, foi um amputado, né? Foi uma necrose de pé, nunca tinha passado por uma situação daquela. E comecei logo com esse paciente. Foi muito doloroso, foi uma lembrança muito dolorosa. Ele acabou amputando os 2 pés e indo a óbito, né? Então, no caso da neuropatia diabética, tem cura? Dá para melhorar? Dá para melhorar. Agora, a cura é tentar preservar o que ficou, porque o que já foi destruído, já foi. A acupuntura ajuda, a alimentação é a parte mais importante, como eu falei, a atividade física também ajuda. Então, a neuropatia diabética é outro quadro grave. E por último, a nefropatia diabética, que é rins, né? Os rins são um grande filtro, são 2 filtros do nosso corpo, que filtram o quê? O sangue o tempo todo, jogando para fora aquilo que é ruim e mantendo no sangue aquilo que é importante para o nosso corpo. É um filtro essencial. É através dele que sai a urina pelos ureteres, que cai ali na bexiga, né? E depois cai na uretra e que é eliminado aí na forma de urina. Com o tempo, o excesso de glicose vai destruindo cada glomérulo, que são os pequenos filtrinhos, cada célula dos rins. E essas células, cada vez mais, vão sendo destruídas gradativamente. Você começa a perder proteína pela urina, é um quadro chamado proteinúria, tá? Começa a ter muitas infecções também, geralmente, de urina. E aí depois você vai perdendo gradativamente a função do rim, até chegar no ponto de desenvolver uma insuficiência renal crônica pela diabetes. Olha a seriedade, né, desse quadro de nefropatia. E aí você tem que usar o quê? Uma máquina para filtrar o seu sangue, que é a famosa hemodiálise. Você vai cair numa fila de hemodiálise. Só quem sabe, só quem passou por isso aí sabe o tanto que é triste, o tanto que é sofrido, e a qualidade de vida cai muito também. Então, assim como os olhos e assim como os nervos, a nefropatia diabética, você tem como estacionar. O que foi destruído já foi, mas você pode evitar, preservar o restante que você ainda tem, adotando alimentação inteligente. Ficou claro? Essas são as 3 complicações maiores. Vou falar em outro vídeo sobre o fígado, que o fígado, a perspectiva é melhor por conta dele ter uma capacidade de regeneração que os outros órgãos não têm, que esses órgãos não têm. Você gostou desse vídeo? Coloca aqui abaixo. Você já teve alguma dessas complicações? Você cuida de alguém que tem alguma dessas complicações? É importante começar a alimentação de baixo carboidrato a partir de agora, manter a glicemia controlada para estacionar esses quadros e prevenir que eles possam evoluir, trazendo muito sofrimento, muita dor, muitas internações e até o óbito, né? Até a morte. É muito triste. E a minha missão é essa, trazer a informação certa para prevenir isso aí. Eu tô do seu lado, eu tô com você, tá bom? Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer o programa online Diabetes Controlada. Lá tem passo a passo, tem tudo que você precisa saber. Tem grupo fechado do Facebook para você conseguir tirar suas dúvidas e tomar as rédeas da sua saúde aí junto com o seu médico, diminuir essa medicação e ter qualidade de vida e prevenir essas complicações. Ficou claro? Eu espero que sim. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu só te peço uma coisa, compartilhe esse vídeo. Ele pode, com certeza, ajudar muitas pessoas, tá bom? Subscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu comentário aqui abaixo que eu quero saber se você já teve alguma dessas complicações. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!